Já foi. Meu nome é Marcelo Santiago, sou cearense de Fortaleza, sou de 66, tenho 41 anos e eu acho que desde o momento que eu tenho algumas recordações de estar vivo, que eu acho que desenho, que já trabalho que mexo com a criatividade, né? Sou filho de dois artistas, de certa forma. Meu pai é escultor, minha mãe trabalha ainda com moda, com roupa. Então, assim, sempre tive uma convivência com alguns materiais, com algumas coisas que acho que, de certa forma, foram responsáveis pelo meu desenvolvimento, né? Como eu falei no início, eu já desenho desde muito cedo e eu acredito que o princípio de tudo que eu faço começa pelo desenho, né? Embora desde também muito cedo eu já produzi alguns objetos, alguns brinquedos, algumas coisas que eu já gostava de inventar, que foram se configurando e definiram o que eu sou hoje, o que eu trabalho hoje, que é essencialmente com arte. Eu me considero um artista visual porque atuo em diferentes áreas. Eu trabalho com cenografia, trabalho com criação de objetos, trabalho com objetos exclusivos, com decoração, ambientação, né? Trabalho com roupas, né? Com algumas joias, bijuterias. Então, atuo em alguns nichos diferentes dentro do processo criativo, né? Utilizando sempre o desenho, a criação, o trabalho artístico em geral. Acho que etimologicamente design significa designar, não é isso? Você está designando coisas. Eu acho que, além disso, você está solucionando, né? Eu acho que a priori você tem uma situação, tem uma necessidade, tem um problema, né? Seja ele de ordem formal ou conceitual, e você precisa dar uma solução para isso. Então, necessariamente você precisa ter um briefing, você precisa ter as informações sobre o teu problema, a natureza do teu problema, entender o teu problema, e também ter informações sobre as possíveis soluções, que entra no caso seria uma pesquisa. Você iria buscar uma informação sobre os materiais que se adequam, né, ou a forma que se adequa à necessidade do teu problema. Então, em essência, eu acho que o design seria uma solução de problemas, né? Agora, problemas que às vezes nós mesmos inventamos, né? Às vezes nós inventamos o problema, grande parte das vezes, para poder também ter a oportunidade de criar uma solução para ele. Por aí? Beleza. Eu vivencio muito a experiência do fazer artístico como uma coisa cotidiana, né? Então eu acho que eu faço isso quase que a todo instante. Eu acordo e já começo a produzir, a criar. O que eu não pude solucionar, como eu falei anteriormente, do dia anterior, eu já começo solucionando hoje de manhã. Há uma mecânica que eu observo, um funcionamento, né, da física dentro da natureza que me fascina. Então eu acho essencial conhecer a substância das coisas, conhecer a composição, a carne, como eu digo sempre, a carne da qual as coisas são feitas, né? Eu estava explicando para o aluno outro dia que a madeira não é só um bloco vegetal, ela é a carne de uma árvore. Então, está aí algumas relações com a minha necessidade de reciclar, de reutilizar os materiais até as suas últimas possibilidades, porque acredito que tem que haver um respeito com essa substância, né? Defino as substâncias de ordem vegetal, né, que são as fibras, as madeiras, né, várias outras, né, a celulose, etc. E também as substâncias de ordem mineral, que daí no caso vai dar origem aos metais e etc. Então, com essa percepção, eu uso de alguma informação e da sensibilidade, da percepção desses materiais para solucionar os problemas que eu falei, onde se adequa qual material. Então, parte do meu processo criativo vem da observação e da relação de sentidos com os materiais, né? E depois disso, eu acho que algumas informações, eu gosto muito de quadrinho, de ficção. Então, boa parte do meu desenho, do meu conceito formal das coisas, vem um pouco dessa mistura do místico com o científico. Eu gosto de juntar essas duas coisas e dar uma cara um pouco irreal para os objetos, né?
Então eu acho que é feito dessas duas coisas, a relação com os materiais e esse conceito de ficção que eu gosto muito. Valeu. Eu digo sempre que tudo começa com uma entrevista. Né? Você tem um cliente que você te solicita uma criação. Então, com essa entrevista, eu acho que antes mesmo do problema a ser resolvido com relação ao objeto a ser criado, né, ele vai ser criado para alguém. Então, acho que uma das informações necessárias no briefing é para quem você está fazendo, até mesmo porque eu não tenho a menor intenção de desenhar armas ou coisa parecida. Então, esse sentido para mim é importante como um dado da informação da minha entrevista. Depois eu começo a fazer entrevista com o próprio problema. Onde é que é essa entrevista? Eu fico procurando o que há entre eu e o que eu consigo ver daquele objeto, né? Quais as possibilidades que ele vai me dar de escolher esse ou aquele material, né? Então essa vem pela parte vamos dizer assim, da construção do objeto, né? Do que vai ser feito o objeto. Eu acho que uma outra etapa seria, a outra fase seria realmente a funcionalidade dele, como ele vai ser empregado, como ele vai ser utilizado, como ele vai ser manuseado, né? Então assim, nós tivemos recentemente um projeto de uma luminária que foi para um restaurante em que eu usei uma placa de metal com bilas, né? E uma das coisas que mais foi salientada a questão da maresia, que era muito forte. Então o que a gente ouve? A solução para fixar essas bilas, que em princípio ia ser arame, amarrado e criar uma estrutura rizomática segurando todo o arame, optou-se pela resina, pela fibra, porque atendia a necessidade da transparência e também atendia a necessidade da durabilidade, né, da relação com o ambiente que ela estava. E aí, equacionando isso aí, vem a maneira de construir, que também eu acho que é um processo que é importante. Quando você cria eu tenho uma proximidade muito grande com a oficina porque eu construo minhas próprias peças. Então eu não crio coisas que não são factíveis. Eu procuro criar coisas dentro da realidade dos materiais. Até uma coisa que me falaram uma vez, que na Bauhaus, as pessoas que faziam o design, ou tinham essa formação teórica, tinha também uma parte operacional dentro das oficinas, para conhecer a realidade do material, as possibilidades dele. Então isso facilita bastante criar coisas possíveis, né? Então assim, equacionar essa estética, que é o conceito do local, do projeto, equacionar essa funcionalidade, essa durabilidade, junto com a maneira de execução, o modo operando de criar a peça, de como ela vai ser produzida. Então eu geralmente me preocupo com essas três fases do projeto, né? Essa seria a minha metodologia. Fiz a mãe dele. Gravando. Eu fiz a mãe dele, aí a mãe dele fez ele. Então é um produto eu fui terceirizado. Primeiro a nascer do meu irmão. Aí, eu fui primeiro a nascer do Por causa do meu irmão, ele tem 3 anos, eu tenho 5, eu já vou fazer 6, ele vai fazer 4. Ele gosta muito pouco de falar, é uma dificuldade de conseguir alguma informação com ele. Eu falei ainda pouco sobre a questão da metodologia, mas eu acho assim que a metodologia, se ela não tiver um conteúdo de intuição junto, ela fica fria, né? Às vezes até a intuição ela pode se tornar um método que te facilita muitas coisas. Por exemplo, eu tinha uma oportunidade de um tempo muito curto para criar um grande estofado. Era para um comercial. Era uma poltrona gigantesca em forma de maçã. E o tempo foi essencial para que a solução fosse bem simples e bem eficaz. Às vezes, com um tempo muito extenso para fazer um projeto, você consegue, de certa maneira, complicar um pouco, devido às possibilidades que você começa a elencar, né, a desenvolver, e com isso você acaba criando uma série de dificuldades. Então, às vezes é interessante você resgatar aquela primeira ideia que você teve, porque talvez nela se encontre a solução que você está buscando. Entende? Você vai naquele primeiro momento em que você intuiu que é a melhor solução para aquele trabalho, e depois disso você saiu desenvolvendo algumas outras, o primeiro momento talvez fosse o mais interessante,
Então eu geralmente faço isso, eu crio uma primeira, uma segunda, terceira, quarta, quinta ideia e aí saio arrematando todas, mas de forma que possa solucionar a primeira ideia, porque foi ela que foi o insight, né? Esse é o chique-chique? É. Fala de um pouco do chique-chique, por favor. O que eu posso falar? Identidade, né? Identidade, eu acho que é uma coisa, numa era de globalização, eu acho que você falar de design, falar de identidade é lamentável.